A gente usa aplicativos e sistemas o tempo todo, mas como é que uma simples ideia vira algo concreto que funciona no nosso dia a dia? Pois é, por trás de tudo existe uma estrutura. E hoje a gente vai desvendar exatamente essa jornada, como se sai da planta baixa de um conceito para chegar na estrutura de dados que torna tudo isso real. A grande questão é essa, né? Como um simples esboço, uma ideia no papel, se transforma num banco de dados que não só funciona, mas é poderoso e tem alto desempenho? É exatamente isso que a gente vai entender agora. Olha só, de um lado a gente tem a planta baixa abstrata, o modelo entidade-relacionamento, ou simplesmente ER. Ele é super visual, conceitual, fácil de entender e discutir com a equipe. Do outro lado, a gente tem a estrutura de verdade, a concreta, o esquema de banco de dados relacional. Esse já é bem detalhado, pronto para ser implementado. Nosso objetivo aqui é justamente construir a ponte perfeita entre esses dois mundos. E aqui está o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender a importância dessa tradução, depois, colocar a mão na massa, traduzindo os blocos de construção, criando as conexões certas e vamos dar até uma olhadinha em uns designs mais avançados. E, para fechar, um resumão prático de tudo. Ok, primeira sessão, do projeto ao banco de dados. Vamos começar entendendo por que esse passo, essa tradução da ideia para a estrutura, é tão, mas tão crítico no desenvolvimento de qualquer sistema de verdade. O nome técnico para isso que a gente está fazendo é Projeto Lógico de Banco de Dados. É basicamente o processo de pegar aquele modelo IR, que é fácil de desenhar e de conversar sobre, e transformar num esquema relacional, ou seja, um modelo lógico cheio de detalhes que a máquina consegue de fato construir. Mas por que tanto cuidado com isso? Por dois motivos principais. Primeiro, claro, alto desempenho. Uma estrutura bem pensada garante que o sistema voe, que seja rápido. E segundo, simplicidade. Isso facilita demais a vida de quem vai desenvolver e dar manutenção no futuro. Resumindo, o que a gente busca é velocidade e clareza. Certo, agora vamos para a parte prática. Começando pelo mais básico, pelos fundamentos. Como é que se traduz os blocos de construção do nosso modelo? Bom, a primeira regra é a mais fácil de todas, não tem erro. Cada entidade, sabe, aquela caixinha do nosso diagrama, vira uma tabela no banco de dados. Simples assim, uma para uma. E aqui a gente vê isso na prática. Essa é a nossa entidade pessoa, a nossa planta baixa. Ela tem suas características que a gente chama de atributos: código, nome, endereço e por aí vai. E tá aqui o resultado da tradução. A entidade pessoa virou a tabela pessoa. Cada um daqueles atributos virou uma coluna. E o detalhe mais importante, o atributo que identifica a pessoa, o código, se torna a chave primária da tabela, COD pessoa. É ela que garante que cada pessoa seja única no sistema. Beleza, se traduzir as entidades foi a parte fácil. O desafio de verdade e onde a mágica acontece é criar as conexões. Como é que a gente traduz os relacionamentos entre essas tabelas? Vamos começar com os relacionamentos muitos para muitos, o famoso N para N. Aqui, a regra é clara e não muda. A gente sempre vai criar uma tabela novinha em folha, dedicada só para registrar essa conexão. E este é o exemplo clássico que ajuda a entender. Um engenheiro pode trabalhar em vários projetos. Ao mesmo tempo, um projeto pode ter vários engenheiros trabalhando nele. Essa relação de mão dupla é o cenário perfeito de um muitos para muitos. Então, como é que essa nova tabela, a atuação, é construída? É um processo de 3 passos bem simples. Primeiro, a gente pega a chave primária de engenheiro. Segundo, pega a chave primária de projeto. Juntas, essas duas chaves vão formar a chave primária da nossa nova tabela. E terceiro, a gente adiciona qualquer atributo que seja do relacionamento em si, como, por exemplo, a função que o engenheiro tem naquele projeto específico. E para os relacionamentos de um para muitos? Aqui a abordagem é bem diferente e muito mais eficiente. Em vez de criar uma tabela nova, a gente só adiciona uma coluna especial, a tal da chave estrangeira, lá no lado muitos da relação. Olha esse diagrama. Um departamento tem vários empregados. A cardinalidade, que no fundo só diz quantos de um lado se conectam com quantos do outro, mostra pra gente que empregado é o lado muitos. O pulo do gato aqui é saber exatamente em qual das duas tabelas colocar essa coluna de conexão. E a solução é essa. A chave primária de departamento, o COD débito, é adicionada como uma nova coluna na tabela empregado. E essa coluna é a nossa chave estrangeira. Desse jeito, cada empregado aponta para o departamento dele.
É uma solução super limpa, que economiza espaço e deixa as buscas muito mais rápidas. Agora, os relacionamentos de um para um. Especialmente quando a participação é obrigatória dos dois lados, a solução mais elegante e que dá o melhor desempenho é bem radical. A gente simplesmente funde as duas tabelas em uma só. Este diagrama mostra o cenário perfeito para isso. Uma conferência precisa obrigatoriamente ter uma comissão organizadora, e uma comissão organiza obrigatoriamente uma única conferência. A ligação aqui é total, exclusiva. E o resultado é esse, a fusão. Em vez de manter duas tabelas separadas que sempre teriam que ser consultadas juntas, a gente combina todos os atributos numa tabela só. E por que fazer isso? Para evitar uma operação no banco de dados chamada junção, que pode ser lenta. Assim, o acesso aos dados fica muito mais rápido e o sistema mais simples. Seção 4. Designs avançados. Certo, mas e quando os cenários são um pouquinho mais complexos do que isso? Vamos dar uma olhada bem rápida. Em casos de generalização, por exemplo, quando um empregado pode ser um motorista ou um engenheiro, uma estratégia bem comum é fundir tudo numa única super tabela. Essa tabela teria colunas para os dados em comum, mais uma coluna para dizer qual o tipo de empregado e, claro, outras colunas que só seriam preenchidas dependendo da especialização de cada um. Para a gente fechar, vamos consolidar tudo o que vimos até aqui. Um resumo bem prático das regras para ninguém mais esquecer. Recapitulando os relacionamentos um para um. A regra de ouro é: se a participação for obrigatória em pelo menos um dos lados, a melhor opção é fundir as tabelas. Isso otimiza a performance. Agora, se for opcional dos dois lados, aí basta adicionar uma chave estrangeira. E para os outros tipos, a lógica é ainda mais direta. Para muitos, a solução é sempre a mesma: adicionar uma coluna de chave estrangeira no lado muitos. Já para muitos, não tem escapatória. A regra é sempre criar uma nova tabela para fazer essa ponte. Simples e muito eficaz. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Por trás de cada aplicativo, de cada site, de cada sistema que a gente interage, existe um projeto, um modelo como esses que vimos, que foi cuidadosamente traduzido para uma estrutura de dados. Fica a pergunta no ar: quais são as plantas baixas invisíveis que estão moldando o mundo digital ao nosso redor neste exato momento?